Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs, a todos uma boa tarde. Que o Senhor, nosso Deus e nosso Pai, venha iluminar a tarde de todos os brasileiros, todo o ser humano, brasileiros e não brasileiros, estrangeiros também. Deus abençoe a todos nós, a todos vocês. Eu vou ler sobre o artigo 7, que fala sobre o 7º mandamento: não furtarás e não roubarás. O 7º mandamento proíbe tomar ou reter injustamente bens do próximo ou lesá-los de algum modo. Nos mesmos bens, prescreve a justiça e a caridade na gestão dos bens terrestres e dos frutos do trabalho dos homens. Exige, em vista do bem comum, o respeito à destinação universal dos bens e ao direito de propriedade privada. A vida cristã procura ordenar para Deus e para a caridade fraterna os bens deste mundo, a destinação universal e a propriedade privada dos bens. No começo, Deus confiou a terra e seus recursos à administração comum da humanidade, para que cuidasse dela, a dominasse por seu trabalho e dela desfrutasse. Os bens da criação são destinados a todo o gênero humano. A terra está, contudo, repartida entre os homens para garantir a segurança de sua vida, exposta à penúria e à ameaça pela violência. A apropriação dos bens é legítima para garantir a liberdade e a dignidade das pessoas, para ajudar cada um a prover suas necessidades fundamentais e as daqueles de quem está encarregado. Deve também permitir que se manifeste a solidariedade natural entre os homens. O direito à propriedade privada, adquirida ou recebida de modo justo, não anula a doação original da terra ao conjunto da humanidade. A destinação universal dos bens comuns continua primordial, mesmo se a promoção do bem comum exige o respeito pela propriedade privada, pelo respectivo direito e por seu exercício. O homem, usando os bens criados, deve considerar as coisas exteriores que legitimamente possui, não apenas como próprias, mas como comuns, no sentido de que elas possam ser úteis não somente a ele, mas também aos outros. A propriedade de um bem faz de seu detentor um administrador da providência. Para fazê-los frutificar e para repartir os benefícios desta administração como outros, como seus parentes, em primeiro lugar. Os bens de produção, materiais ou imateriais, como terras ou fábricas, competências ou profissões, requerem os cuidados de quem os possui para que sua fecundidade aproveite ao máximo possível de pessoas. Os detentores dos bens de uso e de consumo devem usá-lo com moderação, respeitando a melhor parte ao hóspede, ao doente e ao pobre. A autoridade pública tem o direito e o dever de regulamentar, em função do bem comum, o exercício legítimo do direito da propriedade, o respeito às pessoas e aos seus bens. Em matéria econômica, o respeito à dignidade humana exige a prática da virtude e da temperança. Para moderar o apego aos bens deste mundo, da virtude e da justiça, para preservar o direito do próximo e lhe dar o que é devido. Solidariedade, segundo a regra áurea e segundo a liberalidade do Senhor, que se fez pobre, embora fosse rico, para nos enriquecer com sua pobreza. Os respeito aos bens dos outros. O 7º mandamento proíbe o roubo, isto é, a usurpação do bem de outro contra a vontade razoável do proprietário. Não há roubo se o consentimento pode ser presumido ou se a recusa é contrária à razão e à destinação universal dos bens.
É o caso da necessidade urgente e evidente em que o único meio de acudir às necessidades imediatas e essenciais, alimento, abrigo, roupa, é dispor e usar dos bens dos outros. Toda maneira de tomar e de reter injustamente o bem de outro, mesmo que não contrarie as disposições da lei civil, é contrária ao 7º mandamento. Assim, também reter deliberadamente os bens emprestados ou objetos perdidos, cometer fraude no comércio, pagar salário injusto, elevar os preços especulando sob a ignorância ou a miséria alheia. São ainda moralmente ilícitos a especulação pela qual se faz variar artificialmente a avaliação dos bens, visando levar vantagem em detrimento do outro, a corrupção pela qual se cumpra o julgamento daqueles que devem tomar decisões de acordo com o direito à apropriação e uso privado dos bens sociais de uma empresa, os trabalhos mal feitos, a fraude fiscal, a falsificação de cheque, de faturas, os gastos excessivos, o desperdício, infligir voluntariamente um prejuízo aos proprietários privados ou públicos é contrário à lei moral e exige reparação. As promessas devem ser mantidas e os contratos rigorosamente observados, na medida em que o compromisso assumido for moralmente justo. Uma parte notável da vida econômica e social depende do valor dos contratos entre pessoas físicas ou morais. É o caso dos contratos comerciais de venda ou compra, os contratos de locação ou de trabalho. Todo contrato deve ser feito e executado de boa fé. Os contratos estão sujeitos à justiça comutativa, que regula as trocas entre as pessoas e entre as instituições no pleno respeito a seus direitos. A justiça comutativa obriga estritamente, exige a salvaguarda dos direitos da propriedade, o pagamento das dívidas e o cumprimento das obrigações livremente contrárias. Sem a justiça comutativa, nenhuma outra forma de justiça é possível. Distingue-se a justiça comutativa da justiça legal, que se refere àquilo que o cidadão deve equitativamente à comunidade, e da justiça distributiva, que regula o que a comunidade deve aos cidadãos, proporcionalmente às suas contribuições e às suas necessidades. Em virtude da justiça comutativa, a reparação da injustiça cometida exige a restituição do bem furtado a seu proprietário. Jesus elogia Zaqueu por causa do seu compromisso. Se prejudiquei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Aqueles que, de maneira direta ou indireta, se apossarem de um bem alheio, têm a obrigação de restituí-lo ou, se a coisa não existe mais, devolver o equivalente em natureza ou espécie, bem como os frutos e lucros que seu proprietário legitimamente teria oferido. São regularmente obrigados a restituir proporcionalmente à sua responsabilidade e ao benefício auferido. Todos que praticam de alguma maneira do roubo ou tiraram proveito dele com conhecimento de causa, por exemplo, os mandantes, os que ajudaram ou encobriram o roubo. O jogo de azar, jogo de cartas, etc., ou as apostas em si, não são contrárias à justiça. Tornam-se moralmente inaceitáveis quando privam a pessoa daquilo que lhe é necessário para suprir suas necessidades às dos outros. A paixão pelo jogo corre o risco de se transformar em dependência grave. Apostar injustamente ou trapacear nos jogos constitui matéria grave, a menos que o dano causado seja tão leve que não possa ser razoavelmente considerado significativo por quem o sofre. O 7º mandamento proíbe os atos ou empreendimentos que, por qualquer razão que seja, egoísta ou ideológica, mercantil ou totalitária,
levam a escravizar seres humanos, a desconhecer sua dignidade pessoal, a comprá-los ou vendê-los e a trocá-los com mercadorias. É um pecado contra a dignidade das pessoas e contra seus direitos fundamentais reduzidos pela violência, um valor de uso ou de uma fonte de lucro. São Paulo ordenava a um patrão cristão que tratava seu escravo como cristão, não mais como escravo, mas muito mais que isso, como irmão querido, sobretudo no Senhor. Eu vou parar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eu vou ler um pedaço aqui das 100 perguntas e respostas sobre a Bíblia. Onde está na Bíblia? Faze tua parte que eu te ajudarei. Existem provérbios populares que associam o trabalho humano à bênção de Deus. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga. Fé em Deus e pé na tábua. Alguns têm procurado na Bíblia essas expressões, mas elas não se encontram lá literalmente. É interessante notar, porém, que há provérbios na boca do povo que estão quase iguais na Bíblia. Por exemplo, imita a formiga, viverá sem fadiga. Quem dá aos pobres, empresta a Deus. Aliás, esse livro bíblico traz muita sabedoria condensada em ditados que ensinam a viver. Uma certeza que nós temos, é que Deus nunca fará em nosso lugar aquilo que podemos e devemos fazer. Não recorremos a Deus ou aos santos para entregar a eles nossas responsabilidades e cruzar os braços. Alguns citam, para confirmar isso, o fato da ressurreição de Lázaro, quando Jesus ordenou que retirasse a pedra do túmulo. Assim como ele tinha poder para ressuscitar Lázaro, podia também, com uma só pedra, ordenar que a pedra se movesse. Mas ele quis a colaboração de quem estava lá. Não fez sozinho o milagre. Existem na Bíblia muitas explicações que falam dessa colaboração de Deus com a nossa atitude humana. Por exemplo, prepara o teu cavalo para o combate, porém quem dá a vitória é o Senhor. Muito bonita essa passagem. Prepara o cavalo para o combate, mas quem dá a vitória é o Senhor. Claro que é. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Sim, tudo verdade. Pedi e receberei, procurai e achareis, batei e a porta abrir-se-vos-á. A sabedoria é facilmente encontrada pelos que a buscam, por quem ela madruga, não se cansa, pois encontra sentada à sua porta. Ai, que beleza, encontrar felicidade na porta da gente, mas é uma coisa maravilhosa, só Deus. Essa última frase parece ser uma expressão bíblica do provérbio: Deus ajuda quem cedo madruga. Uma expressão muito bonita dessa união das atividades humanas e divina está em Coríntios 1, versículo 3, Coríntios 1, capítulo 3, versículo 6, quando Paulo diz: eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem faz crescer. E novamente falando do seu apostolado, ele diz na mesma carta: trabalhei mais do que todos, mas trabalhei mais do que todos, não eu, mas a graça de Deus que está comigo. Oh, glória a Deus, é verdade. Trabalhei mais do que todos, mas é porque a graça de Deus estava nele. Palavra do Senhor. Graças a Deus.